Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário TV. Na próxima terça-feira, 12 de janeiro, completa uma década a maior catástrofe natural da região serrana do estado do Rio, que afetou principalmente Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. E apesar de 10 anos desse evento climático, que tirou centenas de vidas e causou prejuízo para milhares de pessoas, só aqui em Teresópolis, muitos problemas ainda não foram solucionados, ainda se arrastam. Para lembrar a data e as autoridades políticas que algo ainda precisa ser feito, moradores de algumas comunidades iniciaram um movimento. Nos bairros da Posse, Granja Florestal, Cascata do Imbuí e Campo Grande, já estão instaladas faixas com essas mensagens. 10 anos, nosso respeito às vítimas, visto que nessa região aí, principalmente Campo Grande, Posse, foi muito alto o número de pessoas que perdeu a vida. E até hoje, inclusive, há uma grande dúvida em relação ao número total de pessoas afetadas nessas comunidades. Então, para lembrar, já que muitos políticos esqueceram desses moradores, foram instaladas essas placas. Essa é a mensagem principal: esqueceram de nós. Afinal de contas, diversas obras foram prometidas, diversos projetos de reconstrução foram apresentados, bonitos no papel, engenheiros falando aí, montaram contêineres, escritórios na Cascata do Imbuí, em Campo Grande, na entrada do Caleme, mas as obras ficaram inacabadas. Algumas delas, como por exemplo aquela barragem de contenção de cheias lá em Campo Grande, a promessa era que todo Campo Grande seria, aí todo mundo sairia de Campo Grande, né? Todos receberiam ou apartamentos na Hermitage, ou uma indenização para deixar os imóveis, né? Aqueles que não foram afetados, foram poucos, né? A maioria foi levada ou destruída pela água naquela madrugada, e seria construída uma barragem de contenção de cheias lá em Campo Grande, mas isso não aconteceu, né? Apresentaram um grande projeto, fizeram demarcação, e no final das contas fizeram uma barragem de tela. Os dois rios que cortam Campo Grande, existem duas telas, grandes barragens de telas somente para segurar pedras e árvores, e aquela grande barragem de contenção de cheias lá que ficaria naquela parte principal de Campo Grande. Quem lembra da tragédia, aquele local onde ficou uma casa laranja, somente uma casa em pé no meio, toda a família morreu naquela madrugada, aquilo tudo ali seria alagado, com a promessa que seria uma espécie de barragem, que em caso de uma nova tragédia, ela iria se segurando o volume da água e soltando aos poucos para evitar situação parecida com a madrugada do dia 12 de janeiro aí, e assim protegendo as comunidades que vêm abaixo, Posse, Cascata do Imbuí. Mas, apesar de engenheiro à época ter dado dezenas de entrevistas, apresentado projetos, a Caixa Econômica falou nos valores, e a previsão, inclusive, o tempo máximo era 2016. Já estamos aí em 2021 e não saiu, e pelo visto nem vai sair do papel. Além disso, aquelas obras feitas lá transformaram o rio em uma galeria, né? Tiraram a função natural do córrego do Príncipe e ele virou uma grande galeria que não pode sequer receber uma máquina para fazer a limpeza. Tudo abandonado, e 10 anos depois, o medo de moradores dessas comunidades é que essa situação volte a se repetir. Por conta disso, foram instaladas essas faixas e está prevista para amanhã da terça-feira, dia 12 de janeiro, que é a data da tragédia, uma manifestação na Ponte do Imbuí, né, que é o acesso principal para todos esses bairros, Parque do Imbuí, Caleme, Cascata, Granja Florestal e Posse, que engloba também Campo Grande. Lembrando que o Arrieiro fica coladinho ali, também foi afetado e é representado também pela AMA Posse. Então, na terça-feira, às 10 da manhã, entre 10 e meio-dia, o pessoal dessas associações todos, eles estarão lá presentes na ponte, aí fazendo panfletagem, lembrando aos moradores que ainda estão lá, ou aos novos moradores, e fazendo um movimento como maneira de alertar a classe política que ainda é preciso fazer obras naquela região, ou pelo menos terminar aquelas que foram iniciadas lá em 2011. Já naquela época, 2, 3 meses depois, tinha muito projeto, muito dinheiro, alguém recebeu, mas nem tudo foi feito. E a Diário TV, né, como vem realizando desde aquela madrugada, né, dividimos nossa equipe em diversas aí para tentar cobrir o máximo da cidade, desde aquela
madrugada, desde as 5 da manhã nossas equipes já estavam nas ruas e desde então continuamos fazendo esse acompanhamento e na terça-feira também faremos esse trabalho, lembrando mais uma vez que os políticos de hoje têm sim sua responsabilidade nessas áreas, muitas ainda áreas de risco. Falando em problemas gerados pelas chuvas, recebemos algumas imagens da rua Pernambuco, no bairro de Santa Cecília. Olha só essas imagens enviadas por um telespectador da Diário TV, leitor do Jornal Diário, mostrando esse lamaçal aí nessa chuva de hoje. Segundo ele, não é nenhum problema, não houve deslizamento de terra. Segundo esse morador, está sendo feita uma grande obra na rua Pernambuco e toda vez que chove vem essa lama toda para a via pública, entupindo bueiros, tomando as calçadas, aí, causando prejuízo para os moradores. Eles dizem que já reclamaram, inclusive, a prefeitura, né, para que a empresa responsável, a empreiteira, por essa obra lá na rua Pernambuco, faça algum tipo de contenção para evitar que essa lama vá para a via pública, entupa todo o sistema aí de bueiros, mas até agora nada foi feito. Nessa tarde aí de quinta-feira, iniciou uma chuva aqui na região central do município, o bairro do Alto, algumas outras comunidades, mas essa chuva não mostra a real situação da Serra dos Órgãos. Lá na cabeceira, onde nasce o nosso rio Paquequer, choveu muito mais forte, aparentemente mais um registro de cabeça d'água. É isso que indica essa imagem feita lá do mirante da pousada Tereparque, mostrando o rio Paquequer, que nesse trecho aí fica entre a Granja Guarani e a sede Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Olha o volume da água descendo aí, atravessando o Parque Nacional, né? Paquequer nasce lá no alto da Serra dos Órgãos, próximo à Pedra do Sino, entre as Pedras do Sino e São Pedro, vem cruzando ali nas proximidades da Verruga do Frade, depois ele vira em direção ao nosso município e atravessa a sede Teresópolis do Parque Nacional até chegar à área urbana ali na ponte da Avenida Rotariana, né, na piscina Sloper, muito procurada no verão. E quando ocorre esse tipo de evento lá na parte alta da Serra dos Órgãos, às vezes aqui embaixo nem choveu tanto e as comunidades que ficam ao longo do curso d'água acabam surpreendidas, né? Um volume realmente impressionante, mais uma vez, felizmente, não houve nenhum prejuízo aí para as comunidades abaixo, ao longo, né, do nosso Paquequer. Situação parecida aconteceu no município de Guapimirim, que vive situação parecida. A Serra dos Órgãos, os grandes rios da Serra dos Órgãos, os que estão aqui do nosso lado, logicamente são do lado de Petrópolis ainda, mas os que estão para o lado de cá, tem o rio Paquequer, que vem para Teresópolis, e tem o rio Soberbo e outros rios que descem em direção a Guapimirim. Então, havia já esse alerta, olha só o que divulgou a prefeitura. Havia essa preocupação, né, de cabeças d'água, de prejuízos ao longo do rio Soberbo, de risco de enxurradas, e a prefeitura, aí com equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, emitiram esse alerta aí para o risco de enxurrada e muita gente, né, como o dia começou quente, né, abafado, acaba procurando as cachoeiras e poderia ter sido vítima dessas chuvas fortes. Então a Prefeitura de Guapi emitiu esse alerta e mandou para campo, né, ter um sistema de alerta e alarme às margens dos rios, aí do rio Soberbo, para que as pessoas saíssem da água e evitassem aí a serem levadas e, consequentemente, perderem a vida nesse momento aí de lazer. Ainda em Guapimirim, recebemos um vídeo da professora Raquel Tinoco. Ela mora no município vizinho e de lá, da casa dela, sempre que chove mais forte, ela faz essa imagem. Olha o volume d'água, pouca gente conhece. Ali à direita é o rio Soberbo, que a gente estava falando agora, o menorzinho, o volume menor é o rio Soberbo, que atravessa ali a Rio Teresópolis, depois a sede de Guapimirim do Parque Nacional, atravessa o município de Guapimirim. E aquela cachoeira mais volumosa, bem mais volumosa, esse aí que ela está fechando aí, que a professora Raquel Tinoco fez, é o rio Soberbo, que vem descendo, atravessa Guapimirim. Mas o que chama a atenção, logicamente esse já impressiona, né, o volume da água, mas o que chama mais a atenção é essa outra cachoeira, que aparece bem mais alta ali na imagem, ela vai mostrar agora. Essa é a Cachoeira da Neblina, também nasce na parte alta da Serra dos Órgãos, e recentemente um trabalho aí de pesquisa de um grupo descobriu que essa queda d'água aí, o grupo 6 Radio Expeditions, fez uma expedição até esse local, um local de difícil acesso, 5 dias de caminhada para chegar a essa cachoeira aí, e descobriu que é a maior queda d'água do Brasil, em altura, né?
olha só, quase 500 metros de queda d'água aqui na Serra dos Órgãos, ali aparece o garrafão, inclusive a Pedra do Sino aparece ali, né? Pouca gente sabe qual é, mas é ali ó, vai dar uma fechadinha na imagem, aquela pontinha ali é o garrafão e depois logo a seguir a Pedra do Sino. E aquele volume todo é a Cachoeira da Neblina, registro feito hoje pela professora Raquel Tinoco, lá de Guapimirim, mostrando essa beleza natural, né? De longe, assim é bonito, a gente nem vê os riscos, os perigos desse volume d'água quando vai atravessar as comunidades, mas assim, ambiente natural realmente impressiona. Cachoeira da Neblina, a maior queda d'água do Brasil aqui em Guapimirim, aqui na Serra dos Órgãos. E antes dessa chuva toda, do nosso rio Paquequera aí crescer absurdamente em volume, fizeram um registro, circulou pelas redes sociais, na manhãzinha, na parte da manhã, olha só, uma família que saiu do rio e resolveu atravessar o trânsito. Olha elas aí, as capivaras, a famosa família de capivaras, uma das famílias, né, que vive no nosso rio Paquequer, inclusive vários filhotes saíram aí da rua Rui Barbosa, próximo a uma universidade que tem ali, e atravessaram a rua nas primeiras horas da manhã, e essa pessoa fez esse vídeo, divulgou nas redes sociais, tentando alertar aos motoristas, né, que fossem passar por ali para terem esse cuidado com essa família de capivaras, atravessando ali a rua Rui Barbosa, na Várzea. Segundo ela, pouco depois desse vídeo aí, as capivaras, por exemplo, pode passar as imagens mais uma vez aí rapidinho, para quem não reparou, olha só, uma grande família aí de capivaras, estamos na rua Rui Barbosa, o rio Paquequer passa bem ao lado ali, tranquilamente nas primeiras horas da manhã, deram uma voltinha, de repente foram na padaria tomar um cafezinho, né? Depois voltaram para o rio Paquequer. Na Granja Florestal, o problema é a coleta de lixo. Segundo moradores, essa crítica, essa horrorosa situação aí, durou quase 2 semanas aí de atraso na coleta de lixo, né? Gerando aí o aumento de vetores de doença, como ratos e mosquitos, entre outros. Aí recebemos essa imagem, preparamos o material e encaminhamos um pedido para a prefeitura, mas a prefeitura disse que já, entre aspas, né, o já, né, muito já, havia feito a limpeza, né? Recebeu a imagem, foi lá e fez a limpeza, e no final das contas é o que interessa, né? Agora, imagens enviadas pela prefeitura, já do local aí limpo, lá na Granja Florestal, mas a comunidade espera que essa situação horrorosa não se repita, principalmente porque ali há dezenas de pessoas vivendo e podem aí ser prejudicadas por causa desse aumento do número de mosquitos, ratos, entre outros. Além disso, esse caminho onde fica essa lixeira aí é acesso do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, onde fica a Pedra da Tartaruga. Ou seja, o turista vem a Teresópolis, a Pedra da Tartaruga é muito procurada, inaugurou uma trilha bonita recentemente, a trilha do Mirante da Tartaruga, de onde se vê o quelônio de pedra de forma espetacular. Aí o turista vem de fora da cidade para visitar a Pedra da Tartaruga e no meio do caminho encontra essa vergonha. Que turista vai querer voltar para Teresópolis? Por mais que seja bela, espetacular a nossa Pedra da Tartaruga, se o caminho não for bom para o turista, consequentemente também não é bom para os moradores. Então atenção, prefeitura, coleta nesse local. Qualquer bairro deve ocorrer aí de forma regular, mas nesse bairro especificamente a atenção deve ser ainda mais redobrada. Moradores da Beira-Linha divulgaram imagens de um residente nesse local que está desaparecido há mais de uma semana. Através das redes sociais, os parentes do Ronaldo da Silva Pereira divulgaram essas imagens, dizendo que ele está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Não há nenhum tipo de informação ou de notícias do Ronaldo. Se você viu o Ronaldo por aí, em algum bairro da cidade ou até em outro município, entre em contato com essa pessoa aí através de Facebook, a Rosemary Pereira, que é a cunhada do Ronaldo, né? Ela disse que não há qualquer tipo de informação sobre ele, morava na Beira-Linha, sumiu. Se você viu esse rapaz em algum local, entre em contato com a Rosemary, porque a família está desesperada aí por conta desse sumiço do Ronaldo Pereira. Diário policial, mais uma apreensão de drogas feita pela Polícia Militar e novamente no bairro da Coreia. Está aí material apreendido pela equipe do Serviço Reservado, que é a P2, que recebeu uma informação, né, de tráfico de drogas na Coreia e acionou o reforço do DPO São Pedro e da Patamo, que foi lá para o local e chegou até o ponto onde seria o esconderijo dessas drogas aí. 130 embalagens de cocaína, tinha a inscrição Mulher do Brabo, né, uma, entre aspas, marca desse tipo de droga aqui divulgada no estado do Rio, vendida no estado do Rio licitamente,
130 embalagens, mas ninguém foi preso, né? A polícia chegou ao local que seria o esconderijo, mas o acusado de ser o proprietário, entre aspas, né, dessa droga, conseguiu escapar. Analisando aí o preço que geralmente é cobrado por esse tipo de embalagem de cocaína, foi estimado um prejuízo de R$ 6.500 para esse traficante lá do bairro da Coreia, ou pelo menos representante dos grandes traficantes, porque a gente sabe que eles acabam utilizando muitos menores, pessoas aí que da comunidade, mas os donos mesmo, os grandões, às vezes estão até fora do município e tem esses representantes, entre aspas, aqui em Teresópolis, que acabam sendo lá a ponta de linha e terminam geralmente atrás das grades. Vamos dar agora mais uma passada no painel Covid com números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Sempre importante frisar que esses dados não são da Diário TV, não são do Jornal Diário, são da Prefeitura. Gostaríamos de falar aqui que não houve mais nenhuma confirmação de caso aí do novo coronavírus em Teresópolis, mas o sentido é totalmente inverso. Nessa barrinha de baixo ali tem uma linha, várias tabelinhas. Esse é o número de casos confirmados diariamente, que desde meados de dezembro, todo dia, tem mais de 100 novos casos da Covid-19 aqui em Teresópolis, já se aproximando de 14 mil confirmações até o momento. Só para você de casa ter uma ideia, no último levantamento divulgado pelo Gabinete de Crise, com dados da Secretaria de Saúde, foram 161 casos em um dia só. 161 casos em um dia só. Muito provavelmente reflexo das festas de fim de ano, né? Não só as festas familiares, mas confraternizações de empresa. Como falei aqui diversas vezes, muita gente aí de empresa grande da cidade, hotel, supermercado, restaurante, fazendo festa para funcionários, aí grande número de funcionários, todos sem máscaras, confraternizando, e o resultado está aí. Em um dia, 161 novos casos em Teresópolis, 2.899 ativos, ou seja, pessoas que têm aí possibilidade de continuar transmitindo a doença, e o número de mortes também não para de crescer, né? 279 confirmados até o momento, outros 2 estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde e, por outro lado, lá no outro lado desse painel Covid aí da Prefeitura, o número de leitos continua no vermelho. Não sai do vermelho já há bastante tempo o número de leitos para Covid-19, para atendimento de UTI aqui no município. E reforçando, muita gente tem essa dúvida ainda. São ali, 31 leitos para UTI, para casos de Covid-19 no município. E desses leitos, muita gente acha, a Prefeitura está divulgando, são 31 leitos SUS, ainda tem o particular, tem o plano de saúde. Não, não. Esses 31 ali são plano de saúde e SUS. Ou seja, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Se você aí entrar para um quadro mais preocupante da Covid-19, tiver um agravamento aí em relação a complicações da doença, você vai entrar na fila de espera, como fica o paciente do SUS aqui no município. Além disso, também temos falado aqui já há algum tempo, há 4, 5 ou até mais tempo, talvez 6 meses, ninguém do governo municipal aparece, dá a cara para debater, para falar desses números, falar de soluções, não se pronuncia, não há nenhum posicionamento nesse sentido. Todo dia só divulga o número como fossem dados frios, apesar de sabermos que eles afetam diretamente a vida do teresopolitano. Havendo qualquer atualização, antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV, também em nosso site, netdiario.com.br, e através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Acessando o canal da Diário TV lá no YouTube, não esqueça de assinar, de clicar no sininho para ser informado sempre sobre as nossas atualizações. Até mais!